E se as lendas mais glamorosas de Hollywood fossem, na verdade, seus vilões mais sombrios? Bem-vindo a Maiores Idiotas da Era de Ouro de Hollywood, a única contagem regressiva, onde fama, poder e mau comportamento colidem de forma espetacular e impressionante. Estamos abrindo a cortina de veludo para revelar as verdadeiras histórias por trás dos maiores pesadelos do antigo Hollywood. E confie em nós. O segundo lugar vai te deixar absolutamente pasmo. Pronto para ver quem realmente governou Hollywood com mão de ferro? Você não vai acreditar em quem chegou ao topo. Número 23. Judy Garland. A história de vida de Judy Garland é tão trágica quanto lendária. Com uma voz que podia mover montanhas e uma vulnerabilidade na tela que capturava corações ao redor do mundo, ela foi uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Mas o mesmo sistema que a elevou também a derrubou. E às vezes, Garland fazia o mesmo com aqueles ao seu redor. As pressões da fama, os horários de trabalho exaustivos e os executivos de estúdio abusivos deixaram Garland viciada, exausta e emocionalmente instável. Nos seus 20 anos, ela já estava lutando contra sérios demônios. Suas mudanças de humor no set tornaram-se infames. Um dia, ela era doce e encantadora. No dia seguinte, ela estava explodindo, faltando às filmagens ou atacando colegas que tentavam manter tudo sob controle. Alguns atribuem o comportamento de Garland ao tratamento desumano que ela sofreu nas mãos da MGM e de Louis B. Mayer. Outros admitem que, independentemente do passado, trabalhar com Judy era um pesadelo. Sua imprevisibilidade criava caos no set. Diretores e colegas de elenco nunca sabiam qual versão de Judy iria aparecer. Ela era tanto uma vítima dos piores excessos de Hollywood, quanto, às vezes, sua própria pior inimiga. O legado de Garland é complicado. Ela é lembrada tanto como um símbolo de resiliência, quanto como uma advertência sobre o custo humano da fama. Ela brilhou na tela, mas nos bastidores deixou um rastro de desilusão. Número 22. Vivien Leigh. Vivien Leigh impressionou o público como Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, iluminando a tela com sua beleza e talento. Mas fora das câmeras, a luta de Leigh com transtorno bipolar a tornou uma das estrelas mais imprevisíveis e difíceis de sua época. Seus altos e baixos de humor e explosões emocionais deixavam diretores, colegas de elenco e até maquiadores pisando em ovos. Em um minuto, ela podia ser encantadora e profissional. No próximo, ela podia desabar em fúria ou desespero. Durante as filmagens de E o Vento Levou, seus conflitos com o elenco e a equipe tornaram-se lendários. Leigh exigia a perfeição de si mesma e dos outros. Mas o custo da doença mental não tratada deixou todos ao seu redor cautelosos. Alguns dos colegas de Leigh simpatizavam, culpando a falta de compreensão e compaixão para questões de saúde mental na época. Outros a ressentiam por tornar a vida no set um inferno, independentemente da causa. Com o passar dos anos e o agravamento de sua doença, as produções começaram a temer tê-la por perto, mesmo reconhecendo seu talento indiscutível. A vida de Vivien Leigh é um testemunho da tênue linha entre genialidade e tormento. Suas performances permanecem inesquecíveis, mas aqueles que trabalharam com ela nunca esqueceram as tempestades que ela trazia consigo. Tempestades que a tornaram um dos personagens mais trágicos do antigo Hollywood. Número 21. James Cagney. James Cagney brilhou na tela grande como o durão original de Hollywood. Com sua energia explosiva e intensidade cortante, Cagney criou alguns dos anti-heróis mais inesquecíveis do cinema. Fora das telas, no entanto, ele trazia a mesma intensidade, e não de uma maneira boa. A lendária impaciência e frieza de Cagney faziam dele um terror para se trabalhar, especialmente para diretores e atores menos experientes. Se você não atendesse aos padrões dele, ficava sabendo. Alto e sem rodeios. Histórias dos seus sets contam que Cagney dispensava diretores sem hesitação, tratando-os como se fossem amadores completos. Para Cagney, não havia segundas chances, nem tempo desperdiçado. Enquanto alguns admiravam sua dedicação intransigente ao ofício, outros temiam estar na mira de seu temperamento. A atmosfera no set era tensa sempre que Cagney estava por perto. As pessoas sabiam que até um pequeno deslize poderia render-lhes uma bronca, ou pior. Alguns defensores afirmam que Cagney simplesmente exigia excelência. Outros viam um ego descontrolado, alimentado por anos de celebridade e o poder que isso trazia.
De qualquer forma, a reputação de James Cagney como um perfeccionista, mas uma veia profunda de crueldade e frieza, que deixava muitos em Hollywood receosos de cruzar seu caminho. Ele interpretava um durão na tela porque era durão fora dela. Um clássico grosso em um terno clássico. Número 20. Greta Garbo. Greta Garbo continua sendo um dos maiores enigmas do cinema. Uma beleza tão impressionante e misteriosa, ela foi apelidada de Esfinge Sueca. Mas, por trás de sua lufa icônica, havia um frio que poderia congelar qualquer set de filmagem. A exigência de privacidade de Garbo ia muito além da timidez. Ela mal falava com colegas de elenco, ignorava os membros da equipe e agia como se estar perto de pessoas comuns fosse inferior a ela. Seu desinteresse não era reservado apenas para estranhos. Diretores e companheiros de elenco frequentemente ficavam tentando adivinhar se Garbo gostava ou odiava eles, o que só aumentava a tensão. Alguns dizem que a reserva gelada de Garbo era sua maneira de sobreviver ao brutal foco de Hollywood. Outros acreditam que ela estava simplesmente exibindo sua fama, sabendo que poderia tratar as pessoas mal impunemente. Seja qual for a razão, a frieza de Garbo era lendária. Trabalhar com ela era estressante e arriscado. Ninguém queria arriscar seu desdém, porque uma vez que você perdia o favor dela, estava fora no frio. As performances de Garbo podem ter sido luminosas, mas seu comportamento fora das telas deixava muitos colegas desejando por uma conexão mais calorosa e humana. Em uma cidade cheia de grandes personalidades, Greta Garbo se destacava por ser uma estrela que não se importava se alguém mais brilhava, porque para ela todos os outros estavam nas sombras. Número 19. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era uma força da natureza, uma mulher que podia iluminar uma sala, ou queimar todas as pontes nela em uma única noite. Famosa por seu raciocínio rápido, língua afiada e estilo de vida escandaloso, Bankhead vivia intensamente. Festejava ainda mais e nunca se importava com quem ofendia pelo caminho. As explosões públicas de Bankhead eram lendárias. Ela podia se voltar contra qualquer um, diretores, atores, empregados aleatórios do estúdio, se estivesse no clima para drama. Seu humor feroz deixou mais do que alguns egos feridos e amizades rompidas para trás. Para Bankhead, limites foram feitos para serem quebrados. Ela desafiava convenções sociais, enfrentava censores e recusava-se a pedir desculpas por seu comportamento selvagem. Alguns a admiravam por viver sua verdade em um mundo que exigia que as mulheres fossem silenciosas e obedientes. Outros viam um tornado que não se importava com a destruição que deixava para trás. Ninguém estava a salvo da fúria de Tallulah, e trabalhar com ela significava estar preparado para qualquer coisa. Uma improvisação brilhante, insultos mordazes ou uma diatribe embriagada. Ela foi uma pioneira em autenticidade, mas também um dos maiores elementos imprevisíveis que Hollywood já viu. No fim, Bankhead mostrou que às vezes as chamas mais brilhantes queimam todos ao seu redor. Não apenas a si mesmas. Número 18. Bob Hope. Bob Hope, o rei das piadas e anfitrião do Oscar, era amado por milhões por sua comédia, generosidade e incansável ética de trabalho. Mas até mesmo o sorriso mais brilhante pode lançar uma sombra. Nos bastidores, Hope podia ser tão afiado e mordaz quanto suas piadas. O humor mordaz de Hope frequentemente cruzava a linha para a maldade, deixando colegas e funcionários magoados com suas observações. Ele era conhecido por rivalidades com co-estrelas, incluindo Bing Crosby, seu parceiro na tela, devido a crédito, faturamento e travessuras nos bastidores. A rivalidade de Hope com Crosby, cheia de lutas com espuma de sabão e comentários sarcásticos, tornou-se uma lenda de Hollywood. A reputação de Hope foi ainda mais manchada por relatos de sexismo e comentários homofóbicos, que arruinaram sua imagem outrora impecável nos anos posteriores. Histórias circulavam sobre Hope ser difícil de trabalhar, particularmente para comediantes femininas, como Joan Rivers, com quem ele teve uma famosa disputa acrimoniosa. Para todo o mundo, ele era um incansável entretenedor que elevava o moral das tropas e proporcionava risadas contínuas. O legado nos bastidores de Hope é mais complicado. Sua busca pelo sucesso e necessidade de estar no topo às vezes o tornavam impiedoso, e seu humor podia rapidamente se tornar uma arma. Bob Hope nos ensinou que mesmo as maiores estrelas da comédia podiam ser os maiores idiotas quando o público não estava assistindo. No número 17, Frank Sinatra. A voz de Frank Sinatra podia derreter os corações mais gelados, mas seu temperamento era lendário. E seus acessos de raiva viraram folclore em Hollywood. Nos clubes noturnos enfumaçados dos anos 1940, Sinatra estalava os dedos para ser atendido. Se um garçom hesitasse, ele soltava uma enxurrada de insultos.
e às vezes seus punhos. Certa vez, ele lançou um copo no jornalista Lee Mortimer por publicar rumores da máfia, enviando-o para o hospital para dar pontos. Quando a colunista Dorothy Kilgallen brincou dizendo que a voz de Sinatra soava cansada, ele lhe enviou um bolo em forma de lápide com a inscrição "Hip". Nos sets de filmagem, Sinatra usava sua celebridade como uma arma. Durante A um Passo da Eternidade, ele entrou em conflito com a equipe e os colegas de elenco, exigindo refilmagens e tendo ataques se algo não saísse como ele queria. Sua influência era tão afiada quanto sua língua. Se ele se sentisse desprezado, garantiria que você nunca mais trabalhasse na cidade. Ainda assim, o charme e o talento de Sinatra o mantinham no topo. Para alguns, seus ataques de raiva eram um sinal de paixão. Para outros, ele era apenas um valentão de smoking, disposto a transformar qualquer sala em um campo de batalha se não conseguisse o que queria. Sinatra mostrou que na velha Hollywood, até os ícones mais celebrados podiam ter um lado obscuro que rivalizava com seu mais brilhante holofote. Número 16. Gene Kelly. Para o público, Gene Kelly era todo charme sem esforço, e passos de dança deslumbrantes. Um atleta de sapatos de claquete que conseguia fazer até a dança mais complicada parecer um passeio no parque. Mas para aqueles que trabalharam com ele, a busca de Kelly pela perfeição teve um custo severo. Os sets de Kelly eram famosos por sua intensidade. Ele exigia disciplina absoluta e era implacável com quem não atendesse às suas expectativas. A produção de Cantando na Chuva é lendária. Não apenas pelas atuações alegres, mas também pela miséria que Kelly impôs nos bastidores. Debbie Reynolds, de 19 anos, uma novata sem experiência em dança, foi levada ao limite. Kelly zombou dela na frente do elenco e a submeteu a maratonas de ensaios até que seus pés sangrassem. Ela depois disse que as duas coisas mais difíceis que já fez foram dar à luz e fazer aquele filme. O perfeccionismo de Kelly não se limitava a um filme. Esther Williams, sua co-estrela em Take Me Out to the Ball Game, o descreveu como inseguro e controlador. Como ela era mais alta, Kelly insistiu que ela se curvasse em todas as cenas. Ele criou um ambiente tóxico e competitivo, onde seu calor pelos fãs evaporava no momento em que a câmera parava. Por toda a sua genialidade como coreógrafo e estrela, Gene Kelly deixou mais feridas, físicas e emocionais, do que boas lembranças para muitos de seus colegas. O talento pode ter lhe garantido um lugar nos livros de história de Hollywood, mas sua crueldade lhe garantiu um lugar nesta lista. Número 15. Mickey Rooney. Na tela, Mickey Rooney era o eterno garoto da porta ao lado da América. Travesso, energético e incrivelmente encantador. Fora da tela, ele era algo completamente diferente. A carreira de Rooney se estendeu por quase 9 décadas e mais de 300 filmes, tornando-o uma das presenças mais duradouras de Hollywood. Mas essa longevidade teve um preço pago por colegas, família e até pelo próprio astro. O temperamento volátil de Rooney era lendário. Mesmo como uma estrela infantil, ele era conhecido por ter ataques de raiva e por entrar em conflito com colegas de elenco, diretores e membros da família. Ele se casou 8 vezes. Cada relacionamento uma tempestade de drama, ciúme e, às vezes, alegado abuso. Sua primeira esposa, Ava Gardner, uma vez a mulher mais desejada de Hollywood, descreveu o casamento como puro caos. À medida que Rooney envelheceu, seus acessos de raiva se tornaram mais pronunciados. Ele podia ser exigente e mal-humorado, às vezes abusivo, especialmente em relacionamentos pessoais. Os conflitos familiares culminaram tarde em sua vida com Rooney, apresentando queixas de abuso de idosos e fraude contra seu enteado e sua esposa. Um calvário que se desenrolou no tribunal e na televisão nacional. Mesmo em sua autobiografia, Rooney parecia mais interessado em acertar contas antigas do que em refletir sobre sua carreira incrível. Ele não era apenas um moleque adorável. Ele era um homem complicado, às vezes cruel, cujos demônios nunca apareciam longe da superfície. Nos anos finais, ele desapareceu do estrelato. Sua reputação outrora brilhante, manchada por décadas de mau comportamento. Número 13. Rudy Vallee. O canto suave e o charme do megafone de Rudy Vallee o tornaram um nome familiar nas décadas de 1920 e 1930. Ele foi um dos primeiros verdadeiros astros pop dos Estados Unidos, lotando salas de concerto com multidões de fãs aos gritos. Mas fora do palco, o lado sombrio de Vallee tocava uma nota muito mais dura. Vallee era infame por seu temperamento explosivo e atitude tirânica. Durante seu programa de rádio de sucesso, The Fleischmann's East Hour,
Valley, rotineiramente, repreendia os membros da orquestra e a equipe na frente do público ao vivo. Ele insultava e humilhava aqueles abaixo dele, usando uma linguagem que faria até mesmo fazer até o mais endurecido membro da equipe estremecer. Contra regras, e produtores temiam estar em sua equipe, sabendo que o menor erro poderia desencadear uma explosão vulcânica. A agressão de Valley não se limitava a palavras. Certa vez, ele entrou em uma briga física com seu pianista por causa de um sinal perdido, e, em outro incidente infame, agrediu um fotógrafo em um evento de imprensa. Sua reputação de fúria e intimidação tornou-se tão conhecida que trabalhar para Valley era considerado uma tarefa perigosa. Apesar desses acessos de raiva, a fama de Valley o protegeu por anos. Mas, à medida que sua estrela desvanecia, também diminuía seu poder de intimidar. Mesmo suas contribuições para lançar as carreiras de talentos como Alice Faye e Frances Langford não conseguiam apagar a marca que ele deixou como uma das personalidades mais difíceis e temidas de Hollywood. No final, Rudy Valley mostrou que ser uma estrela não te torna um santo. Às vezes, as vozes mais famosas deixam as cicatrizes mais profundas. Número 12. Lucille Ball. Lucille Ball é lembrada como a rainha dos sitcoms, o rosto de I Love Lucy e uma pioneira para as mulheres na televisão. Mas por trás de sua adorável persona na tela, Lucy comandava seus sets com mão de ferro e não se importava em passar por cima de quem fosse para conseguir o que queria. Colegas a descreveram como exigente, controladora e direta ao ponto de crueldade. Tony Randall comentou que Ball mandava em todos e não poupava os sentimentos de ninguém. Ela não hesitava em colocar funcionários ou colegas de elenco em seus lugares, independentemente de serem particular ou diante da equipe. Richard Burton chegou a chamá-la de um monstro de espantosa falta de charme e monumental falta de humor, dizendo que, se estivesse bebendo, poderia ter sido forçado a machucá-la. A influência de Ball na indústria era inegável, e seu trabalho inovador abriu caminho para gerações de comediantes. Mas o preço de trabalhar ao lado dela era alto. Sentimentos feridos, egos machucados e estresse constante faziam parte do pacote. Lucy sabia o que queria, e se você não entregasse, ela fazia questão de que você soubesse. A sitcom pode ter sido um barril de risadas para o público, mas para muitos nos bastidores, não era motivo de riso. No antigo Hollywood, Ball provou que às vezes o gênio vem envolto nas bordas mais afiadas. Número 11. Errol Flynn. Errol Flynn definiu a palavra espadachim na tela. Com um brilho nos olhos e uma espada na mão, ele cativou o público em aventura após aventura. Mas por trás do sorriso atrevido havia uma vida marcada pelo excesso, escândalos e um total desrespeito pela decência. A reputação de Flynn foi manchada por seu comportamento selvagem tanto dentro quanto fora do set. Ele era notório por seu consumo de álcool, mulherengo e problemas com a lei. Em 1942, Flynn foi julgado por estupro estatutário 3 vezes. Embora tenha sido absolvido, sua reputação nunca se recuperou completamente, e sussurros de abuso e conduta inadequada o perseguiram pelo resto de sua carreira. As façanhas fora da tela de Flynn incluíam brigas em boates, perseguir meninas menores de idade e alienar colegas de elenco e diretores. Seu estilo de vida destrutivo acabou o alcançando. No final de sua vida, o herói bonito havia se tornado uma sombra de seu antigo eu. Flynn morreu aos 50, mas o legista disse que ele tinha o corpo de um homem de 85 anos. Os anos de vida difícil, arrogância e autoindulgência tinham cobrado seu preço. Para alguns, Errol Flynn estava apenas vivendo o sonho de Hollywood. Irresponsável, selvagem, indomável. Mas para aqueles que sofreram com suas travessuras, ele era um dos piores canalhas da velha Hollywood, deixando um rastro de corações partidos e regras quebradas. Número 10. Bing Crosby. Ele cantou White Christmas e encantou as audiências de rádio com seu barítono suave. Mas para a família e colegas de Bing Crosby, a vida não era um feriado. Por trás do charme, Crosby governava com um distanciamento gélido. Seus 4 filhos se lembravam de um sargento, cintos com ponta de metal, surra por infrações menores e pouca afetuosidade. O amor do papai era disciplina, escreveu mais tarde seu filho Gary Crosby, e ele tinha muito amor para dar. Seus colegas de elenco também não foram poupados. Em White Christmas, Crosby zombava das improvisações de Danny Kaye, chamando-as de trabalho de palhaço e exigia infinitas refilmagens. Ele chegava horas atrasado ao set, dando de ombros.
As câmeras esperam por Crosby. Em uma ocasião famosa, quando um operador de boom deixou cair um equipamento, Crosby o demitiu na hora, substituindo-o antes do almoço. Crunch. Entre músicos, ele era apelidado de cara de pedra pela sua indiferença fria. O mundo via um cantor jovial, mas as pessoas que trabalhavam ou viviam com Bing Crosby lembravam dele como uma figura fria e controladora, cujo gelo poderia congelar o Polo Norte. Apesar de todo o seu sucesso, a alegria de Crosby nas festividades teve um custo, e as pessoas ao seu redor pagaram o preço. Número 9. Howard Hughes. Poucos nomes pairam tão grandiosamente sobre Hollywood e a lenda americana quanto Howard Hughes. Bilionário, aviador e produtor de filmes, a persona maior que a vida de Hughes era igualada, apenas por sua necessidade de controlar todos e tudo ao seu redor. No papel, Hughes tinha tudo: iates, mansões, estúdios de cinema, jatos particulares e um desfile interminável de estrelas. Mas para aqueles que trabalhavam para ele ou sob contrato com um de seus estúdios, Hughes era um manipulador impiedoso. A obsessão de Hughes por controle ia muito além dos orçamentos do estúdio ou dos cronogramas de filmagem. Ele ditava todos os aspectos da vida de suas atrizes, o que elas vestiam, com quem saíam, até mesmo como falavam em público. Sob seus contratos, as estrelas frequentemente ficavam presas, suas carreiras e vidas pessoais reféns de seus caprichos. O exemplo mais infame pode ser seu tratamento com Jean Harlow e Jane Russell. Ambas suportaram interferências intermináveis em seus papéis, imagens e até mesmo em suas roupas íntimas. Tudo em nome da visão perfeccionista de Hughes, ou às vezes para seu divertimento pessoal. Conhecido por explosões repentinas e irracionais, Hughes regularmente demitia diretores e roteiristas por capricho, interrompendo as produções sem aviso. Se um ator o contrariasse, ele poderia acabar com a carreira dele com um único telefonema. À medida que sua saúde mental deteriorava, seu julgamento profissional também, tornando-o ainda mais imprevisível e difícil. Nos bastidores, Hughes não era apenas excêntrico. Ele era um tirano que usava dinheiro e poder para manipular, intimidar e destruir. Sua lenda permanece viva, mas também o legado de dor e caos que deixou na era dourada de Hollywood. Número 8. Milton Berle. Apelidado de Senhor Televisão, Milton Berle trouxe a TV americana para milhões de lares e trouxe dores de cabeça para quase todos que trabalharam com ele. A arrogância de Berle era lendária, e suas travessuras disruptivas se tornaram histórias de advertência na indústria. Ele é infame por sua desastrosa apresentação do Saturday Night Live em 1979, uma noite que permanece como um dos maiores desastres do programa. Berle ignorou todas as instruções, quebrou a estrutura dos esquetes e entregou as piadas diretamente para a câmera, sequestrando toda a produção para se exibir. O produtor Lorne Michaels ficou tão furioso que baniu o episódio de ser reprisado e colocou Berle na lista negra para nunca mais voltar. Al Franken, então um membro do elenco, disse que Berle era insuportável, o rei do mau gosto. Mas isso não era o pior. Berle era notório por roubar piadas e rotinas, recusando-se a acreditar outros comediantes, e até afirmando que outros roubavam dele. Entre os comediantes, ele era chamado de o ladrão de piadas ruins. Pior ainda, ele era conhecido por se expor como piada durante os ensaios. Um comportamento que hoje acabaria com uma carreira. O talento de Berle era inegável, e a sua influência na TV dos primórdios é imensa. Mas a sua arrogância, egoísmo e falta de respeito pelo trabalho dos outros o tornaram um destruidor de pontes e um dos maiores arrogantes da velha Hollywood. Número 7. Frank Fay. Frank Fay foi o rei original da comédia stand-up, um pioneiro cuja influência moldou os monólogos modernos. No auge, na década de 1920, Fay era o artista de vaudeville mais bem pago da América. Seu estilo espirituoso e conversacional inspirou inúmeros comediantes que vieram depois dele. Mas, apesar de toda a sua inovação, Fay deixou um legado muito mais notório do que qualquer piada. O ego tóxico de Fay era lendário. Ele rebaixava os colegas de trabalho, desprezava os diretores e arranjava brigas nos bastidores. Ele era um alcoólatra violento, com um temperamento tão longo quanto sua carreira. Colegas o descreveram como arrogante, desdenhoso e incapaz de atos básicos de decência. E não parava no trabalho. Sua vida pessoal era um desastre.
O casamento de Faye com a futura estrela Barbara Stanwyck foi um pesadelo de emoções e físicas. O abuso. Ele ressentia-se do crescente sucesso dela e tentava controlar cada movimento seu, muitas vezes recorrendo à violência quando as palavras não funcionavam. Seu preconceito era igualmente infame. Faye era abertamente antissemita, proferindo insultos racistas e sexistas impunemente. Em um momento, o comediante Milton Berle, ele próprio judeu, deu um soco em Faye por fazer um comentário ofensivo. Fred Allen, outro contemporâneo, brincava que a única pessoa que Faye amava era ele mesmo. Outrora um gigante de bilheteria, Faye eventualmente se entregou à bebida, à fúria, e se isolou até cair no esquecimento. Seu apoio à política fascista e comportamento abusivo o colocaram na lista negra da indústria. No final, Faye estava quebrado, esquecido, e a maioria não o lembrava por sua comédia, mas por ser um dos homens mais odiados no mundo do entretenimento. Nos anais de Hollywood, o legado de Frank Faye é um conto de advertência. Você pode ser um pioneiro, mas se for um idiota, morrerá sozinho. Número 6. Joan Crawford. Ela foi a rainha da reinvenção, uma estrela cujo glamour definiu uma era. Mas fora das telas, a reputação de Joan Crawford era tudo menos deslumbrante. Conhecida por seu temperamento explosivo e inseguranças ferozes, Crawford exigia ser chamada de Senhorita Crawford, mesmo por amigos e colegas de longa data. No set de Alma em Suplício, ela sabotou sua rival, Anne Blythe, colocando pesos no figurino de Blythe antes de uma cena na água, sorrindo enquanto Blythe lutava para se manter à tona. Mas sua crueldade não terminava nos rivais profissionais. A filha adotiva de Crawford, Christina, mais tarde escreveu o infame livro de memórias, Mommy Dearest, alegando espancamentos com cabides de arame, maratonas de limpeza à meia-noite e tormento psicológico. A própria Crawford insistia que era disciplina, mas as histórias de horror de seus filhos e equipe pintam a imagem de uma mulher assombrada pela insegurança e propensa a explosões que congelavam qualquer um que chegasse muito perto. Colegas lembravam-se dela vasculhando os cenários em busca de partículas de poeira, gritando com a equipe pelo menor erro. Por baixo da pose clássica de Hollywood, havia um iceberg de ansiedade e ressentimento. Uma estrela que construiu sua lenda às custas daqueles que machucou. Joan Crawford permanece um ícone tanto do glamour quanto da crueldade de Hollywood, e seu legado está para sempre entrelaçado com a dor que deixou para trás. Número 5. Jack L. Warner. Lealdade era uma via de mão única na Warner Brothers, e Jack L. Warner garantiu isso. Como cofundador do estúdio, Warner sorria para os jornais, cultivando a imagem de um magnata afável. Mas nos bastidores, ele era um mestre da traição. Em 1956, Warner vendeu secretamente as ações de seu próprio irmão na empresa, assumindo o controle total. Assim que a tinta secou, ele não perdeu tempo em demitir funcionários de longa data que mostraram qualquer sinal de lealdade aos outros Warners. Os atores não se saíram melhor. James Cagney, uma grande estrela, teve que processar a Warner Brothers não uma, mas 2 vezes apenas para receber um pagamento justo. Quando Olivia de Havilland contestou uma extensão de contrato inflada com tempo de suspensão injusto, Warner retaliou espalhando rumores maldosos sobre ela, quase a colocando na lista negra da indústria. Durante a Segunda Guerra Mundial, Warner embolsou bônus patrióticos por produzir filmes de propaganda enquanto forçava suas estrelas a trabalhar dias exaustivos de 12 horas. Qualquer um que quisesse tempo livre para servir na linha de frente era amaldiçoado como preguiçoso. Para Jack Warner, o poder sempre vinha antes das pessoas. Ele envolveu traição em um sorriso deslumbrante, provando que a adaga mais mortal de Hollywood era aquela que você nunca via chegando. Sua astúcia e charme podem ter construído um império de estúdios, mas também lhe renderam um lugar entre os mais desagradáveis e infames canalhas de Hollywood. Número 4. Otto Preminger. Sofisticação europeia por fora, punho de ferro por dentro. Otto Preminger trazia ambos para cada set de filmagem que comandava. Como diretor, Preminger desafiava limites, mas sua busca pela arte estava marcada pela crueldade. Ele era infame por humilhação pública e por abusar física e emocionalmente de seu elenco. No set de St. Joan, Preminger deu um tapa no rosto da jovem atriz Jan Seberg para provocar lágrimas, reduzindo-a a soluços na frente de toda a equipe. Em Carmen Jones, Dorothy Dandridge suportou repetidas chicotadas por ordem de Preminger, suas costas sangrando ao final do dia. Membros da equipe sussurravam:
Rezem por cobertura de nuvens. Ele odeia a luz do sol quase tanto quanto odeia os atores. Preminger adorava esses espetáculos públicos, exibindo as filmagens diárias apenas para congelar na pior cena de um ator e explodir em gargalhadas sarcásticas. Quando produtores sugeriu um toque mais suave, Preminger retrucou: "Eu os contratei para sentir dor. Seu sadismo pode ter lhe rendido manchetes, mas deixou feridas psicológicas profundas naqueles azarados o suficiente para trabalhar com ele." Preminger provou que a ousadia artística e a crueldade muitas vezes andavam de mãos dadas na velha Hollywood. Mas poucos exerciam a crueldade com tanta teatralidade. Ele exigia dor em nome do realismo e deixou um legado como um dos verdadeiros monstros da indústria. Número 3. Alfred Hitchcock. Eles o chamavam de o mestre do suspense. Mas nos bastidores, a maior emoção de Alfred Hitchcock parecia ser atormentar suas estrelas, especialmente as mulheres que confiavam nele. Para Hitchcock, os atores eram apenas gado. Palavras dele, não nossas. E de acordo com todos os relatos, ele os tratava de acordo. As histórias são lendárias, e não de uma maneira boa. No filme Os Pássaros, a obsessão de Hitchcock por controle tornou-se pessoal e abusiva. A atriz Tippi Hedren relatou como Hitchcock a assediou sexualmente durante as filmagens, chegando a redigir um contrato que lhe dava controle quase total sobre sua carreira e movimentos. Quando Hedren rejeitou suas investidas, Hitchcock retaliou. Ele a forçou a filmar cenas com pássaros vivos e agressivos, resultando em hematomas, trauma e uma estadia no hospital. E Hedren não foi sua única vítima. Em Os 39 Degraus, Hitchcock algemou a atriz Madeleine Carroll ao seu colega de elenco por horas sob o pretexto de uma chave perdida, apenas para ver o quanto de desconforto ela aguentava. Ele enviava presentes de champanhe com notas obscenas e fazia de tudo para sabotar carreiras se sentisse contrariado. Até mesmo Grace Kelly, uma de suas favoritas, lembrou-se de ser forçada a repetir uma cena de beijo com Cary Grant mais de 100 vezes para obter o suspiro perfeito. Genial, sim. Mas a brilhantez não desculpava o rastro de feridas emocionais que Hitchcock deixou para trás. Seu legado como cineasta está assegurado. Mas como homem, ele foi uma das figuras mais manipuladoras, predatórias e cruéis a comandar em Hollywood. Número 2. Harry Cohn. Se a tirania de Meyer era enluvada de veludo, a de Harry Cohn era de arame farpado. Como o notório chefe da Columbia Pictures, o domínio de Cohn era sinônimo de humilhação pública e intimidação crua. Ele patrulhava seu lote com uma pistola no quadril, seu telefone de escritório equipado com 2 botões. Verde para boas notícias, vermelho para acabar com eles. A maioria das chamadas acabava no vermelho. Ele adorava gritar: "Você não é nada sem mim", mesmo para as estrelas que ele acabara de promover. A crueldade de Cohn era lendária. Certa vez, ele ordenou que as câmeras continuassem a filmar após o vestido de Rita Hayworth rasgar, e depois exibiu a filmagem para uma sala cheia de executivos homens, deixando sua maior estrela humilhada e furiosa. Para os diretores, os discursos carregados de palavrões de Cohn eram um risco ocupacional. Alguns desmaiavam sob a pressão. Outros pediam demissão em vez de enfrentar sua ira. Número 1. Louis B. Mayer. Se a MGM era a fábrica de sonhos, Louis B. Mayer era seu rei de punho de ferro. E não se engane, o sonho muitas vezes tinha um custo terrível. Mayer exalava charme paternal, convidando estrelas para seus famosos jantares de ação de graças e dando conselhos paternais. Mas por trás daquele sorriso caloroso estava um operador implacável, que administrava Hollywood como um feudo. Mayer não apenas gerenciava os atores, ele os possuía. Ele ditava todos os detalhes de suas vidas, desde a cor do cabelo até o tamanho da cintura, controlando até mesmo com quem podiam namorar. Se uma estrela em ascensão ganhasse alguns quilos, ele a demitia sem hesitar. Para os jovens e vulneráveis, o estúdio de Mayer era uma prisão em tudo, exceto no nome. Detetives particulares rastreavam cada movimento deles. Romances, abortos, até noites de embriaguez, para que Mayer pudesse chantagear seus artistas a assinar contratos severos. Resistir à sua autoridade resultava em um preço alto. Uma atriz que recusou os infames avanços do sofá de elenco viu seus papéis desaparecerem da noite para o dia. A crueldade não terminava com os talentos. Diretores que lutavam contra as edições de Mayer ou tinham a ousadia de desafiá-lo viam seus filmes engavetados, muitas vezes para sempre, com suas carreiras prejudicadas. Ele uma vez reduziu a adolescente Judy Garland às lágrimas ao chamá-la de sua pequena corcunda.
E durante todo esse tempo, ele arrecadou milhões, mantendo estrelas com salários de fome. Mayer não era apenas um poderoso chefe de estúdio. Ele foi o arquiteto dos desequilíbrios de poder mais tóxicos de Hollywood. Um tirano sorridente cujo alcance podia fazer ou destruir vidas. No mundo. E, dos tontos de Hollywood da antiguidade, Mayer usa a coroa. E aí está. A verdade por trás da fachada dourada de Hollywood, do menos ao mais notório. Se você gostou desse mergulho profundo no verdadeiro drama por trás das lendas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais histórias inacreditáveis do mundo do cinema clássico. Clique no ícone do sino para nunca perder um episódio e nos conte nos comentários qual história de Hollywood você quer que desvendemos a seguir. Obrigado por assistir. Nos vemos no centro das atenções.